Bora, gente, continuar nossa caminhada pela vida do idoso, né? Vamos lá. Nosso assunto hoje dessa aula número 9, nós vamos falar dos exercícios, né? Da importância do exercício físico do idoso, né? Atividade física é importante. As pessoas que já têm, né, esse hábito de fazer atividade física, quando chega na fase da maioridade, vamos assim dizer, faz com mais, como é que se diz? Com mais vontade, né? Com mais disposição. A palavra certa seria essa. Assim, às vezes ele não pode fazer, ou às vezes ele não quer fazer. Mas na grande maioria, quando ele não pode fazer, nós, cuidadores, podemos fazer por ele. Os exercícios, a gente chama de os exercícios passivos, em que o gasto de energia não é dele, mas sim nosso. Então, assim, o que é que diz aqui? Uma das atividades do profissional que cuida do idoso é ajudar a pessoa a cuidar, a se recuperar. Recuperar seus movimentos, a função do corpo, o tônus muscular, ou seja, fazer com que a atividade volte por conta até de algumas doenças que se instalam, né, nesse paciente, certo? E aí, o que eu disse aqui, alguns exercícios vocês podem fazer por ele no próprio leito. Vamos ver alguns? Ó. Movimente cada um dos dedos dos pés para cima e para baixo, para os lados e com movimentos de rotação. Ó, pega o dedinho, ó, vai rodando. Isso, gente, não é só para o idoso, não. É para a gente também. Eu não sei se vocês já sentiram, às vezes no final do dia, depois de um trabalho, né, duro, árduo, você chega os pés estarem ardendo. Você encosta a região plantar no chão, você sente umas pontadas. E é interessante não só esses exercícios, mas no caso do idoso, se ele não tiver nenhuma contraindicação, fazer um banhozinho de imersão, colocar uma bacia de água, colocar folha de hortelã, pode ser assim sal grosso ou só água morna, um pouquinho para quente, menos para fria, para relaxar. Isso para a gente é interessante. Existe uma coisa que se faz com o Vick Vaporub, que é muito bom, mas aí o idoso precisa ter a indicação, não ter nenhuma contraindicação para você fazer isso. É você fazer massagem com o Vick, faz massagem nos pés dele, faz bem a massagem. O que você quer ali é ativar a circulação, e aí, como ali tem cânfora, aí depois você pega uma meia e veste os pés dele. Ele vai sentir um frescor e isso vai ajudar. Porque às vezes ele não tem uma motivação física, não é a motivação emocional, é a motivação física para a circulação acontecer. E aí você faz por ele para que, mesmo que ele não queira, principalmente quem usa cadeira de rodas, né? Que aí ele fica o tempo todo, mais tempo sentado do que andando, né? Fora que a gente sabe que a questão de andar é pegar o seu idoso, botar ele para andar, nem que seja subir uma escada, descer, mas você tem que botar ele para andar. Mas caso contrário, faz os movimentos com a perna, faz os movimentos com os pés, com os dedos, viu? Vamos ver outro. Segura o tornozelo e movimente o pé para cima, para baixo, para os dois lados e em movimentos circulares. Repare, vários movimentos, né? De um lado para o outro, circular, certo? Para lá, para cá, ó, para frente, para trás. E outra, que você faça movimentos que ele não sinta dor. Se por um acaso o seu paciente estiver sofrendo de alguma dor ou se algum tipo de desconforto com esses movimentos, não se faz. Aí você vai para o lado das massagens, né? Não tem quem não goste de uma boa massagem. E aí tem que ter, né? Quem sabe isso, existem pontos na região plantar, que aí seria interessante para quem tem curiosidade, para quem gosta do idoso, fazer uma pesquisa, né? Existem os pontos da dor, né? Que você vai pela região plantar. Pesquisem, que é interessante, que eu já fiz isso comigo, né? Isso, inclusive, faz parte de um tratamento para dor desse pessoal que lida com esse tipo de tratamento.
Dobre e estenda. O paciente, no caso, está deitado, você vai dobrar e estender uma das pernas, né? Repita o movimento com a outra perna, sem atritar o calcanhar na cama. É como se a gente estivesse fazendo, né? Quem tem o hábito da educação física, da ginástica, você faz o movimento com a perna e não toca no chão. A mesma coisa é ele. Só que aí para ele vai ser melhor, vai ser mais confortável, porque você está segurando. A pressão, né, que faz a perna, quem está sentindo, quem está apoiando são vocês. E aí, assim, movimento de 5 vezes, tá bom demais para eles. 5 em uma perna, 5 em outra, deixa ele descansar um pouquinho, né? Uns 3 minutos, volta de novo. Aí são ciclos. Porque é aquele negócio, gente. Quem vai fazer isso são vocês. Não seria. Quem faria isso para ele seria o fisioterapeuta, certo? Mas como nem sempre nós vamos trabalhar em uma casa em que a família tem condições de pagar um profissional específico, a gente vai ser esse fisioterapeuta básico, certo? Aqui ficou meio apagado, que a letra tá branca, mas quando eu mandar o slide para vocês, eu mando corrigido, viu? Eu devo ter colocado, e aí ao invés termina aqui em surgimento, aí tá de branco. Como embaixo é branco, aí, né? Aqui ele está falando a questão, se ele tiver algum problema na perna, um ferimento, algum tipo de alguma sequela de alguma doença, algum ferimento, alguma coisa que ele tenha na perna de anormal que possa impedir que você faça esses movimentos. Aí você dá um tempinho. Você só vai prosseguir, você só vai fazer esse tipo de manipulação, exercício, se aí o médico atestar que pode. Porque aí provavelmente ele tem algum tipo de desequilíbrio em um dos membros ou nos dois membros, mas o exercício vai resolver ou pelo menos vai aliviar. Com os pés da pessoa apoiados na cama, os joelhos dobrados, faça o movimento de separar e unir os joelhos. Aí é só demonstração, né? Veja só que ele está aqui, ó, as duas pernas, você vai juntar e afastar. Juntar e afastar. E sempre procure pedir para seu Zé, respirar. Ô, seu Zé, respire fundo, viu? Eu estou fazendo isso, mas você vai ajudando aí. Respire pelo nariz e solte pela boca. Com os pés apoiados na cama e joelhos dobrados, solicite que a pessoa cuidada levante os quadris e abaixe lentamente. Repare, pode até parecer com a anterior, mas o que é que você vai fazer? Você vai sustentar, você vai fazer como se segurando no joelho dele, né? E aí ele vai suspender o quadril e depois voltar. Esse é um tipo de exercício que nem todo idoso vai poder fazer porque não aguenta. Mas assim, ele não pode levantar um palmo, mas se ele levanta 2 dedos, todo dia se fazendo, quem sabe a gente chega lá e ele levante um pouquinho mais. Essa sequência você pode fazer todas, mas você pode fazer hoje uma, amanhã faz outra, variando um pouco para não ficar rotineiro e ele ficar exausto, viu? Levante e abaixe os braços da pessoa, depois abra e feche, ó. Levante, baixa, depois abra e feche. Ou seja, você está agora mexendo com os membros superiores. Faça os movimentos de dobrar e estender os cotovelos, os punhos e depois os dedos. Ó, aí você vai fazer um de cada vez. Você pode, inclusive, depois que você faz este daqui, né? De levantar, de baixar, abrir e fechar, você vai e faz esse para variar um pouquinho. Depois você retorna para o de cá, depois retorna para o de cá. Sempre fazendo assim, ou uma sequência de 3, ou uma sequência de 5, sempre variando, né? Se você não conhece o paciente, sempre o ideal é você começar do menos e ir progredindo à medida que você veja a resposta dele, certo? Ajude a pessoa a flexionar suave lentamente a cabeça para frente, para trás, para um lado e depois para o outro,
Isto alonga os músculos do pescoço, estimule para que a pessoa faça os movimentos sozinha. Se necessário, o cuidador pode ajudá-la. No caso de tontura, suspenda o movimento até melhorar do sintoma. E isso é o ideal, que ele esteja sentado, até porque para que você melhore ou você pegar a cabeça dele, e caso ele sinta a tontura, ele já está sentado, certo? Evite fazer determinados exercícios, como é o caso desse, de pé, porque na medida em que você manipula a cabeça, se for um idoso que tem a labirintite, tem que se ter cuidado, você já não vai fazer para esse idoso, certo? Malmente você peça para ele fazer como se estivesse relaxando, né? E sempre estimule ele por aí. Ô, seu José, faça para o senhor relaxar um pouquinho. Às vezes ele nem quer, mas aí você faça você. Se ele não quiser, pronto, então tá certo. Vamos andar um pouquinho lá no jardim. Leva ele para o pátio, para o jardim. E aí você senta e começa a movimentar a sua cabeça, rodar. Quando você pensar que não, e isso sempre acontece, de escondido, olhando escondidozinho, você percebe que ele está fazendo. Você diz, ó, seu José, não precisa fazer muito não, faça 1 ou 2 vezes. Amanhã, se o senhor estiver melhor, o senhor faz de novo. Ou seja, vai depender do dia, de como ele está, né? Essa pessoa cuidada que encha as bochechas de ar e depois murche a bochecha para dentro. Ó, eu não sei se está dando para ver. Deixa eu ver se eu baixo aqui o monitor. Ó. Enche a bochecha de ar, murcha e como se estivesse chupando para dentro, né? A seguir, peça para a pessoa, né, que coloque a língua para fora e movimente de um lado para outro. Feche os olhos com força, fazendo careta. Isso tudo, gente, é para estimular a musculatura, certo? Da face do seu paciente. Repare que ele tem assim a musculatura dele, se ele não costuma desenvolver, ele vai perder massa muscular. E é isso que você não quer, né? Você tem que estimular a diminuição dessa perda, ok? Atenção! É importante que o cuidador estimule a pessoa cuidada a utilizar no máximo outra coisa. Essas orientações não é só para você que é técnico de enfermagem, não. O cuidador precisa saber. Então, se você vai para uma casa fazer algum tipo de exame, alguma visita que tem o idoso e tem o cuidador, chame ele para você ensinar. Então, é importante que o cuidador estimule a pessoa cuidada a utilizar ao máximo o lado do corpo que está comprometido. Geralmente, os idosos que tiveram AVC, o famoso derrame, certo? Compromete, às vezes ele fica com um lado paralisado. Realizando com o lado afetado todos os exercícios citados anteriormente. Caso seja necessário, o cuidador pode ajudá-la na realização desses exercícios. Volto a dizer, gente, isso se não houver a intervenção de um fisioterapeuta, certo? E fisioterapeuta não é só para rico, certo? O SUS também mantém e tem esse tipo de serviço gratuito para as pessoas. Sempre que possível, é bom que a porta do quarto, isso é interessante, e os móveis estejam do lado mais comprometido, pois se isso faz com que a pessoa se volte mais para esse lado. Eu estou tentando sair, olha, esse aqui é o meu braço que não está funcionando direito, meu braço direito. E aqui tem uma cadeira e eu quero passar. Ó, se a cadeira está aqui me impedindo a minha passagem, eu vou tentar de um jeito, com o braço que está com problema, tirar essa cadeira. E no momento em que você faz isso, ou vai abrir uma porta, você está estimulando, você está, de uma certa forma, exercitando, estimulando o movimento, né, os movimentos daquele lado que está afetado, certo? Exercícios respiratórios. Esse, gente, é para você impedir a pneumonia. Prevenir a pneumonia. O nosso maior problema a nível respiratório nos nossos idosos é a instalação de um quadro de pneumonia, certo? Então, assim, e vai existir movimentos. Ele diz aqui, inclusive, que é comum que se acumule secreção nos pulmões no idoso. É verdade, porque, na verdade, nós, teoricamente, não tão idosos assim, no meu caso, né? Eu tenho
Se eu estou gripada, eu vou estimular a tosse e a gente tenta tirar o catarro, né? Eu acho linda essa palavra, catarro, né? Você tem um negócio que vai com o nariz, que aí o catarro volta. O idoso, às vezes, não tem condição de fazer. Ele cansa muito rapidamente. E a quantidade de secreção é tão alta que ele pode ficar com asfixia. Então, por isso é importante que o cuidador estimule e ajude a fazer exercícios respiratórios para eliminar essas secreções, melhorar a entrada de ar nos pulmões e prevenir o aparecimento da pneumonia, foi o que eu acabei de falar. A seguir serão descritos alguns exercícios para você fazer. A pessoa ou deitada, ou sentada, ou de pé. Vamos aqui. Ó, ajude a pessoa a se sentar e peça a ela que coloque as mãos sobre a barriga. Essas mãos podem estar ou sobre a barriga, ou sobre do abdômen, ou sobre o tórax. Puxe o ar pelo nariz e solte pela boca. Isso é sempre essa oxigenação de forma lenta e prolongada. Ó, gente, deixa eu te dizer uma coisa. Vocês não têm noção de como é importante, a respiração da gente, em todos os sentidos, até para melhorar o nosso psicológico, para a gente manipular a nossa musculatura respiratória, o nosso diafragma, para relaxar. Vocês já repararam que quem faz yoga, quem é esse povo chinês, japonês, sei lá como é que chama, o indiano, ele tem uma forma de sentar e a preocupação em como respirar. Isso é importante. Então, você, olha, respirar pelo nariz, soltar pela boca, sem pressa. Às vezes você, respira, conta até 3. Mentalmente, solta lentamente. Isso é quando você está com raiva, quando você está nervoso, botando fogo pelas ventas, como diz. Tente dar uma parada, dá um freio, como o carro brusco. Você dá uma parada. Tem alguém lá, seu marido, sua mulher, danado falando, você dá uma parada e começa a respirar pelo nariz, soltar pela boca, de forma lenta. Respire, inspire, prenda um pouquinho a respiração, conte até 3 e solte. Isso no idoso talvez seja mais difícil, a questão do prender a respiração. Mas eu digo para você e para o idoso, você coloca para que ele, sentindo a movimentação, ele mesmo conduza a velocidade respiratória. O respirar tem que ser uma forma lenta, progressiva, uma forma assim de que você deve fazer de uma forma tranquila, certo? Então você coloca, ou aí na gravura está no tórax, mas você pode colocar no abdômen e perceba a movimentação, né? O abdômen, o tórax subindo, descendo, sobe, desce, é um ciclo. Sobe, desce, 2. Sobe, desce, 3. Caso você queira contar o número de respirações que ele tem em 1 minuto. Essa pessoa para puxar o ar pelo nariz e ao mesmo tempo levantar os braços. Então, essa distensão pode ser para cima ou para frente, tanto faz, né? Eles às vezes não aguentam ficar muito tempo para cima, né? E aí ele diz, peça para a pessoa soltar o ar pela boca, abaixando os braços, tá bom? Essa gravurazinha, essa primeira, é só dizendo, inspirando, expirando. Fazendo junto com os braços, você inspira, enche o pulmão de ar, eleva os braços. Expira, esvazia os pulmões, baixa os braços. Vai expirar sempre pela boca, é o ideal, é mais interessante. Fique atento. É importante oferecer à pessoa cuidada a maior quantidade de líquido para facilitar a saída do catarro e estimular a tossir e a cuspir. Olha, gente, todas as vezes, isso não é só para o idoso. Todas as vezes que você tem um paciente ou até você mesmo gripado, tá cheio de secreção, você chega a ver um cricar. Aquele cheio de... Tem uns, inclusive, que às vezes até para você colocar para fora é difícil. E isso é perigoso. Porque o nosso catarro, a nossa secreção interna,
ela é como se fosse o nosso pus dos pulmões. É através da secreção que a gente tende a expelir o micro-organismo causador, certo? E aí o que é que se faz? Cada vez que você aguenta a secreção, ela fica mais densa, dura, mais difícil de sair. Se você começa a estimular a ingesta de líquido, essa secreção começa a fluidificar. Se alguém já deu clínica médica, já deve ter ouvido falar disso, certo? Então, o estímulo à hidratação vai fluidificar a secreção, vai tornar ela mais fluida, mais leve e, consequentemente, mais fácil de sair. Procure observar a cor do catarro, pois se o escarro estiver amarelo, verde ou com sangue, é preciso comunicar à equipe de saúde, certo? E aí aqui a gente não vai entrar no mérito da questão, porque assim, existe uma coisa que a gente chama assim, a tosse produtiva. A tosse é o nosso cão de guarda do nosso sistema respiratório. É através dela que a gente estimula a secreção a sair, certo? Então, assim, quando você não consegue e ela começa a ficar presa, aí fica fétida, a pneumonia mesmo, ela tem um odor fétido, é amarela, certo? Então, já tem que se chamar atenção. Verde, tem que se ter cuidado porque a tuberculose começa a querer se aproximar. Então, vai se agravando. O que é uma tosse produtiva? Aquela tosse inicial que começa a colocar para fora a secreção branca, né? Esbranquiçada. Ela vai ficando um verdinho claro e vai andando. A coloração, a tosse vai se intensificando e tirando um tipo de secreção diferente, até se por acaso chegar sanguinolenta. Isso é uma tosse produtiva. Ela está produzindo secreção, certo? Ela está tirando tanto na quantidade e muitas vezes na qualidade, na coloração dessa secreção. Então, se você percebe que você tem o seu idoso já está com a secreção ou amarelo ou verde ou com sangue, comunique à equipe de saúde. O ambiente da casa precisa estar sempre limpo, arejado e livre de fumaça e poeira. Aí não precisa nem explicação, não é? Ambiente, você precisa aerar. Ambiente fechado é ambiente de cultivo de micro-organismo que é prejudicial para a respiração. A limpeza do chão e dos móveis deve ser feita diariamente com pano úmido. Os produtos de limpeza com cheiro forte devem ser evitados, pois podem provocar alergias e alterações respiratórias. E vocês já devem ter ouvido por esses dias o número de problemas respiratórios por conta do uso do material de limpeza. As pessoas estão exagerando. Eu posso dizer que eu sou uma delas. Eu, enquanto não vejo a água sanitária, eu senti o cheiro, às vezes até tem gente que lava o banheiro e tranca, e aí pode morrer por asfixia. E doutor Bactéria deixou bem claro, eu disse, doutor, o senhor está falando isso para mim, eu tenho certeza. Que ele disse assim, para 1 litro de água, coloca uma colher, né, uma a 2 colheres de água sanitária. Eu coloco quase 100 ml. Então, não quer dizer que até você sentir o cheiro é porque já está fazendo efeito. Não, a quantidade pode ser menor, certo? Bem, essa aula 9 ficou por aqui, certo? Nós vamos para a aula 10, ok? Até daqui a pouco.